Pastor Natanael, a primeira pergunta do dia é do irmão Ricardo, que coloca o seguinte: algumas igrejas dizem que a pessoa só irá se salvar se pertencer ou for batizado em tal denominação. Como o senhor vê esse tipo de doutrina? Quero dizer ao nosso consulente Ricardo que essa doutrina é herética. Vou repetir, essa doutrina é herética, que batismo a pessoa só pode ser salva quando o batismo é realizado em determinada reunião, em determinada igreja. Ora, nós sabemos, e não quero aqui atacar, mas apenas repetir, que a Igreja Católica Romana, ela no seu catecismo estabelece essa condição de salvação. Eu tenho aqui o terceiro catecismo de doutrina cristã, que tem a seguinte colocação quanto ao batismo: pela palavra sacramento, entende-se um sinal visível e sensível da graça instituído por Jesus Cristo para santificar a nossa alma. E aponta que são 7 os sacramentos: batismo, confirmação ou crisma, Eucaristia, penitência, extrema-unção, ordem e matrimônio. Agora, destes 7 sacramentos, 2 são indicados como necessários e fundamentais para a salvação. Um deles é o batismo, o outro é a Eucaristia. Então, sem batismo ninguém se salva. Agora, como é apresentada na Bíblia a doutrina da salvação? Por cerimônias, rituais exteriores, ou pela fé em Jesus Cristo, seguida de obediência às suas ordenanças, entre as quais há o batismo nas águas. Indagado sobre o que fazer para ser salvo, o carcereiro de Filipos ouviu a declaração de Paulo: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31. Pode alguém ser salvo sem estar batizado nas águas? A resposta é sim. Que base temos para afirmar isso? Quando Pedro pregava na casa de Cornélio, a casa de Cornélio recebeu o batismo com o Espírito Santo antes do batismo nas águas. Agora a pergunta que se levanta é: alguém que não seja de Cristo pode receber o batismo com o Espírito Santo antes da conversão? Antes de nascer de novo? Não. Diz o texto bíblico, Pedro, falando à casa de Cornélio, nos mandou pregar ao povo e testificar que ele, Jesus, é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos que nele creem receberão o perdão de pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Ora, aqui está pessoas antes do batismo salvas, batizadas depois do batismo, aliás, depois da salvação. Então a salvação, como lemos em Atos 16, 31, vem em primeiro lugar. O que é o batismo?
é uma dramatização, se podemos empregar esta palavra, ou uma simbologia daquilo que já ocorreu na nossa vida. Ao mergulhar na água, indica o simbolismo da morte nossa para a forma antiga de vida. Mas se ainda não ocorreu isso, e vamos nos batizar para acontecer, ou na hora do batismo, como chega até pessoas orar pelas águas do batismo, para que limpem os pecados da pessoa, isso está fora da palavra de Deus. Agora, existe alguma igreja que se diz evangélica que adota esse ponto de vista? Sim, a Congregação Cristã do Brasil. No livrete Pontos de Doutrina e da Fé, que uma vez foi dado aos santos, página 29, de 1998, nós lemos: devido à necessidade sempre crescente da obra de Deus, o Senhor fez compreender a seus servos, nas reuniões gerais de 1998, que seria necessária uma nova edição do resumo da Convenção das Igrejas da Congregação Cristã no Brasil no ano de 1936, e assim como o resumo das reuniões de ensinamentos de 1948. E aí apresenta a fórmula batismal na página 13. Escute só, prezado ouvinte. Este sacramento se exerce por imersão, conforme declarado no capítulo 2, versículos 12 aos Colossenses, praticado pela igreja primitiva, em nome de Jesus Cristo, Atos 2:38, e de acordo com o santo mandamento, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Agora, já nos pontos de doutrina e fé, que uma vez foi dado aos santos, página 29, é repetido: nós cremos no batismo na água com uma só imersão, em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O que significa essa palavra sacramento? Sacramento é uma palavra que define um ato exterior que outorga uma graça interior. Quer dizer, o fato do batismo em si já realiza a salvação. Este é um ponto de vista que respeitamos da Igreja Católica. Entretanto, como é que uma igreja que se diz evangélica adota um tipo de batismo sacramental, seguindo na linha católica, e dizendo então que na sua igreja a única é que pode o batismo salvar? Qualquer pessoa de igreja evangélica que for nesse grupo religioso vai ter que se batizar de novo. Por quê? Porque o batismo em outra igreja não tem validade, porque o batismo realizado nessa igreja é o único que salva. Errado à luz da Bíblia Sagrada. O ladrão na cruz foi para o céu sem batismo. Se batismo salvasse, então batiza a pessoa na hora da morte ou um pouco antes, está resolvido o problema. Mas não. O batismo pela fé na pessoa de Cristo. A pessoa se batiza porque é salva para atender a ordenança de Jesus de Mateus 28:19. Mas não se batiza como sacramento para ser salvo. Água de batismo não limpa pecado. Só entendemos na Bíblia, 1 João 1:7, o sangue de Jesus purifica de todo o pecado.